Iniciou. Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí à terceiro módulo das nossas formações virtuais da rede de agentes culturais da cadeia produtiva do Carnaval. Esse que é um edital da Lei Aldir Blanc, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura e executado pela Fundação Marco Polo. Nós somos um projeto que fomos selecionados, estamos na segunda fase do projeto. A primeira fase foram reuniões presenciais em 5 cidades, onde a gente selecionou esses agentes, né? E hoje nós estamos na segunda parte do nosso projeto, realizando a terceira oficina virtual, né? Que é uma continuidade das discussões de elaboração de projetos culturais estadual e federal. Na aula passada, a gente trabalhou a elaboração de projetos culturais dentro do sistema Procultura, que condiz aí ao Estado de São Paulo, ao PROAC, né? Só que o nosso Procultura é bastante tímido perto do que representa o PROAC para vocês em São Paulo. E eu quero já agradecer a presença da Rosiane Paraguaçu e da Priscila Souza, que estão se dispondo aí vir participar com a gente, né, dessa formação, com a vasta experiência delas. Vocês vão, quando elas se apresentarem e quando elas puderem passar a experiência delas, aí vocês vão ver o quão rico vai ser a nossa tarde de hoje, né? Eu vou passar, assim, 5 minutos para cada uma. Eu acho que dá pelo menos para cada uma de vocês se apresentar em 5 minutos. Eu sei que vocês estão... Mas só para o pessoal conhecer vocês, assim, mesmo, e depois a gente parte aí para uma dinâmica combinada aí. Eu acho que começa pela Rosiane, que chegou primeiro. Pode ser, Rosiane? Depois a Priscila. Pode sim, tudo bom? Boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui podendo compartilhar com vocês a minha pequena experiência dentro desse campo tão amplo, que são dos projetos culturais, elaboração e captação. Obrigado pelo convite, eu fiquei verdadeiramente honrada, e vou passar para vocês uma história, tá? Eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduada em Eventos, trabalho há 30 anos em elaboração de projetos e captação de recursos através de leis de incentivo. A gente começou lá atrás com a Lei Rouanet, e que foram 10 anos só elaborando projetos sem R$1 de captação. Durante 10 anos, a gente tinha os mesmos clientes, e meu primeiro projeto que eu efetivamente elaborei sozinha, foi na Escola de Samba Rosas de Ouro. E aprendi muito com o então presidente, Sr. Basílio, saudoso, e eu falava, mas, Sr. Basílio, será que um dia a gente vai conseguir fazer captação? E ele que me estimulava, e falava, Rosiane, não importa. Mas era tão difícil conseguir uma aprovação na Lei Rouanet há 25 anos atrás, não tinha internet, né, gente? E era tudo manual. Então, a gente fazia todo o projeto manual, daí vinha um outro problema, correr atrás das certidões. A gente tinha que ir em todos os departamentos, a gente ia até o INSS, a gente ia até a Fazenda do Estado, até a Fazenda Municipal, porque hoje eles pedem 2 certidões, que é a federal e a do FGTS. Né? Há 25 anos atrás, pedia tudo. E daí o órgão demorava 25 dias, 30 dias para te fornecer essa certidão, e a gente passou por tudo isso. Levava lá aquela documentação.
ia de forma física para Brasília, e você ficava sabendo das informações por telefone, e a publicação no Diário Oficial. Então, eu sou dessa época ainda na Lei Rouanet. E daí, agora se não me falha a memória, eu acho que foi em 2006, né? A PROAC. 2008, né? PROAC. E daí, o governo do estado também instituiu uma linha de projetos culturais. Olha o Adilson aí, estou vendo que o Adilson está ali, inclusive quem me falou sobre o PROAC foi o Adilson na época. Olha quanto tem prazer ter o Adilson aí com a gente. Fico muito feliz. E me falou da existência do PROAC, porque as notícias demoravam para chegar, né, não eram assim imediatamente, e a gente começou a trabalhar com o PROAC. Eu acho que eu fui uma das 200 primeiras pessoas a aprovar um projeto e efetivamente captar. Né? Então, na formação do PROAC, a gente teve muita colaboração, porque os próprios funcionários, poucos conheciam sobre escola de samba, acho que nenhum na época, e a gente tinha que ensinar como que era diferente dos andamentos do teatro, do cinema. Ali havia um presidente, embora as organizações todas, né, são constituídas da mesma forma, mas que as escolas de samba, elas tinham algumas particularidades por tratar de comunidades, né, elas eram, as escolas de samba, elas têm por sua características abraçar a comunidade. Então a gente passou isso para a secretaria, e de lá para cá estamos juntos, né? Continuamos elaborando os projetos. Eu hoje trabalho para praticamente do Grupo Especial de São Paulo, quase todas as escolas, quase todas, né? As grandes, a gente manuseia aqui um volume respeitável mensalmente de captação, a gente participa dessas captações, e esse é meu relato. Não desistam, que um dia a coisa acontece. Obrigado, Rosiane. Meu currículo. Quer continuar? E minha experiência. Pode falar. Não, então, obrigado pela fala inicial, aí um pouco da tua trajetória. Vamos para a Priscila, então. Priscila Souza, obrigado por ter aceitado o convite, né? De antemão, aí já te agradeço. Olha, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e todas. Eu conheço a Rosiane, nós fizemos já alguns trabalhos juntas, e agora, estando do lado de cá, né, do setor público, sempre que posso, eu atendo as demandas, né, que o Carnaval traz. Só um minutinho. Eu acabei de encerrar uma aula, eu não tive tempo nem da água, a minha garganta já estava seca. Hoje eu atuo na Secretaria de Cultura e Economia Criativa como assessora. Eu assessoro o secretário Sérgio Saleitão em aspectos técnicos. Eu faço parte da comissão de análise de projetos do PROAC, que é o sistema que o Sandro colocou, que é o equivalente ao programa estadual aí no Sul. É uma comissão formada por 20 membros, 10 da sociedade civil, 10 do setor público. Eu entrei como membro da sociedade civil, né, indicada, inclusive, pelo Carnaval, pelo mestre Gabi, e como minha atuação técnica era muito precisa, o governo acabou me convidando para compor o gabinete. Além disso, dou aula na pós-graduação em Cultura e Relações Étnico-Raciais aqui na ECA USP, e tenho, à medida das minhas possibilidades, também ministrado alguns treinamentos na área de gestão cultural e sobretudo, de elaboração de projetos, que é minha expertise, né? Eu sou consultora e gerente de projetos de formação. Atuo com projetos, pelo menos, formalmente falando, né? Porque eu acho que
hoje eu tenho uma teoria de que eu penso estruturado por projeto, né? Eu já pensava assim, sem saber o que era um projeto, desde menina, né? Como menina, mulher periférica, eu sempre pensei de maneira estruturada como projeto para que a minha vida saísse de pontos A até ponto B e eu pudesse galgar uma trajetória de desenvolvimento. Mas, formalmente, eu trabalho com projetos desde 2007, quando eu entrei na universidade e conheci o VAI, que é um programa municipal aqui de São Paulo. Eu fiz um curso de uma organização social chamada O Aprendiz de Elaboração de Projetos e captei meu primeiro VAI. Era um projeto de alunas da universidade, primeiro-anista, calouras, com a comunidade local. Era um projeto de ciranda, nós dançávamos ciranda naquela época, em parceria com a C6 aqui do Morro. E aí fizemos esse primeiro projeto, e foi meu primeiro contato com projeto e fomento ao mesmo tempo, né? E de lá para cá eu nunca mais parei, continuei, enfim, trabalhando com projeto na área de eventos e espetáculos, e me pós-graduei em gestão de eventos. Depois eu fiz um mestrado, iniciei um mestrado na área de moda, mas também olhando para espetáculos, né? Eu fiz um projeto de pesquisa trabalhando com figurino e cena e com viés de moda, mas de modas para espetáculos, né? Esse recorte. Eu não finalizei o mestrado porque eu ingressei numa universidade novamente e estou terminando a faculdade de engenharia, porque eu percebi, que eu acho que é um pouco da minha contribuição e que eu trago aqui hoje, que a arte começava a ser produzida num ambiente digital. O digital, até aquele momento, 2016, 2017, era uma ferramenta para que a gente produzisse bons espetáculos, uma boa cenografia, um bom conteúdo, uma boa transmissão. Mas eu comecei a perceber que a tecnologia passou a ser uma parte do espetáculo e, muitas vezes, a ferramenta principal da produção da arte, com as projeções mapeadas, com a realidade aumentada, com X-Reality de diversas maneiras, porque agora a gente tem a realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade mista. Então, eu comecei a perceber que isso permeava os eventos em que eu trabalhava como produtora. Inclusive, no ano passado, a Rosas de Ouro teve um enredo que falava sobre a Revolução 4.0, e eles tinham o último carro em realidade aumentada. Mas isso foi uma percepção minha de futuro que aconteceu ali em 2016, quando eu deixei o mestrado e fui fazer a faculdade de engenharia, porque eu queria estar na ponta desse desenvolvimento na área da cultura. E eu acho que eu acertei, porque aí, quando eu estava agora compondo a CAP, veio a Lei Aldir Blanc, em que um dos artigos havia a previsão de que o que fosse produzido prioritariamente deveria ser produzido de base digital, por conta de não se poder ter aglomeração. E eu, que já ocupava esse espaço e trazia essa narrativa dentro da comissão de análise de projeto, acabei me destacando nesse momento por conta disso, e por isso fui compor o gabinete. Então, eu não sou política de carreira, não faço parte do partido, eu sou uma liderança técnica que compõe esse governo porque eu tinha uma expertise que era nova e que atendia essa demanda específica da Lei Aldir Blanc. E estou vendo essa revolução acontecer fazendo, porque o que nós temos produzido de conteúdo de base digital e o quanto as companhias têm se reinventado, não só para gravar um espetáculo, porque muitas pessoas acreditam que é só isso, mas não é só gravar e transmitir um espetáculo, mas fazer com que essa produção tenha o mesmo significado, o mesmo sentido simbólico quando transmitido de uma base digital, é um desafio enorme, né? E há companhias conseguindo construir coisas espetaculares, no amplo sentido da palavra,
com essa transposição. Eu acho que essa é uma transposição sem volta, né? A gente, no governo do Estado, temos agora o Cultura em Casa, que é o equivalente a um Netflix só de conteúdos culturais, fomentado pelo Estado, produzido pelos nossos artistas, desde atividades elementares da nossa cultura de base, de artesanato, de gastronomia regional, até esses grandes espetáculos das companhias paulistas, todas aportadas nessa plataforma Cultura em Casa. E a Lei Aldir Blanc, em específico, que é a lei pela qual eu sou responsável hoje, tem 1.200 conteúdos a serem aportados nessa plataforma. Então, a gente vai ter um catálogo gigantesco, né, que vai ser inserido, imputado aos poucos, é claro, porque até construir uma plataforma como essa, que tenha um aspecto de usabilidade, dinâmica, é um processo ainda desafiador para o Estado, porque precisa de ferramenta, porque precisa de público para consumir, e ainda existe uma cultura em construção, mas eu acho que nós vivemos um momento muito difícil, mas de um enorme privilégio também, porque eu olho para além das dificuldades sempre, em que é a primeira vez na história em que o governo federal disponibiliza o Fundo Nacional de Cultura com um orçamento de 3 bilhões. É a primeira vez em que eu vejo o setor cultural se falando. Acho que ainda falta a gente se organizar. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora é o próximo passo, é se organizando. Mas eu nunca vi em todas as camadas da gestão, os conselhos estão se falando em esferas municipais, estaduais, os secretários estaduais de cultura hoje se falam quase que diariamente num fórum por conta da Lei Aldir Blanc. Nós estamos o tempo inteiro junto com o Ministério, nós estamos com o Congresso e o Senado falando de cultura. Então, nós tivemos um ganho com essa pandemia e um olhar para o que nós fazemos como algo profissional, que é um ganho enorme para a história da cultura nesse país, e é para esse olhar e para esse sentimento que eu caminho e no qual eu me agarro para que a gente possa ter avanço. É isso, e vamos seguir aí para dar a palavra para os demais. Bom, assim, obrigado, Priscila, pelas palavras iniciais, mas agora vamos, assim, ao que interessa, assim, principalmente para esse pessoal que tá ansioso por conhecimento, né, e quer levar para suas entidades ali o máximo de conhecimento para que possam, lá nas suas comunidades, executarem, né, os seus projetos. E essa rede pretende ser esse facilitador. Eu quero dizer que essa tua fala final, Priscila, da construção da política cultural, desse sistema de construção cultural, foi o princípio da nossa, do nosso curso, assim, foi o módulo 1, porque nós passamos para os agentes que a concepção da construção da política, ela passa pelo Sistema Nacional de Cultura, né? Eu fui agente construtor do Sistema Nacional de Cultura em várias esferas, né? Seja como produtor, seja como gestor, nos diversos momentos que teve a construção do sistema, e o sistema ainda está em construção. E um dos principais avanços do sistema foi quando a gente viu pela Lei Aldir Blanc que aquela tão sonhada transferência fundo a fundo, que prega lá no princípio do Sistema Nacional de Cultura, pôde se efetivar com a Lei Aldir Blanc. O Fundo Nacional, antes, ele só existia, né, e o Ministério só gastava com as vinculadas que não entregavam o fomento para a sociedade, né. Eram poucos editais do Fundo Nacional de Cultura que foram, mas o fundo, na verdade, servia para ser uma complementação orçamentária das vinculadas do Ministério da Cultura. E com a Lei Aldir Blanc a gente pôde ver um pouco da importância do fundo, né, para o fomento cultural do nosso país. Até porque ele desce, né, ele desce para os estados e para os municípios.
E assim, ó, iniciando, então, a nossa discussão, a partir das experiências que vocês trazem, né, eu procurei trazer uma pessoa que está produzindo e buscando os recursos, né, disponíveis pelo Estado, e uma pessoa que está no Estado disponibilizando os recursos para quem está produzindo. E dentro dessas visões, enxergar o carnaval onde está, né, dentro desse espectro. O carnaval está se organizando muito, e aí eu quero que passe pela relação das falas de vocês, e talvez não seja tanto a realidade de São Paulo, ou pelo menos da cidade de São Paulo, como do resto do país, onde a gente vive não só um ataque à cultura, né, mas um ataque específico no carnaval, né, uma narrativa criada de que o orçamento público deve ser priorizado a saúde e a educação, e a cultura não é tanto obrigação do Estado, quando a gente sabe que o artigo, a cultura, ela é, antes de ser constitucional, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ali está também a cultura como prioridade. Então, se o Brasil é signatário, e é por isso que está na Constituição, que ele é um dos direitos fundamentais para a população brasileira, né? E eu quero que vocês tentem, dentro dessa experiência que vocês vão nos passar aí, onde é que o carnaval está, dentro da ótica, óbvio, de vocês, porque eu não vejo o carnaval participando. Eu participei de vários movimentos nacionais, né, e o carnaval não ajudou a construir a política cultural. E agora, com essas dificuldades, o carnaval brasileiro está se organizando. Acho que a FENASAMBA está contribuindo com isso, né, de voltar o olhar do carnaval para a construção de uma política cultural e garantir como garantia constitucional do nosso evento, né? E eu queria ver com vocês como é que vocês enxergam isso, né? Dando dicas, é óbvio. Eu acho que as dicas ficam para um outro momento, porque primeiro acho que a Rosiane traz ali que o quão era difícil fazer um projeto, né, e quanto mais captar. E hoje, como é que ela vê essa relação, né, de como está o mercado, como estão as escolas organizadas, não só para fazer o projeto, mas também para entregar, e a relação que ela tem do projeto com o patrocinador, que isso é importante. Às vezes as pessoas acham que só ter o projeto, por si só, é o suficiente. Não basta só simplesmente ter o projeto, tu tem que ter uma entrega de relação com o patrocinador. E a Priscila, da mesma forma, como ela vê o carnaval organizado para acessar esse recurso. Acho que começamos pela Rosiane. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem, assim, porque é uma ansiedade muito grande, assim, e a gente vê que tem muita coisa que o carnaval precisa fazer. E eu acho que esses nossos agentes aqui são a correia de transmissão para os gestores, né, das suas entidades e das suas representações, para que haja realmente a mudança. Eu acho que é importante, Priscila, né, a pandemia nos tirou do analógico e nos levou para o digital, mas a gente tem que saber também como andar pelo digital. Rosiane. Vamos lá, Sandro. Você citou você teve uma fala muito importante com relação